O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes neste recinto do santuário ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado fala dos nossos medos e convida-nos à confiança em Deus. Há muitas coisas que nos metem medo. E no Evangelho de hoje, Jesus identifica alguns desses medos. O medo de perdermos o que temos, ou de não termos o necessário para viver. O maior dos medos, o medo supremo, que é o medo do sofrimento, da doença e da morte. No fundo, o medo que temos da nossa fragilidade e debilidade, o medo que temos dos nossos limites e de que com a morte tudo acabe. Por outro lado, temos medo que a nossa vida seja apenas uma sucessão de acasos sem sentido e sem que esteja nas nossas mãos decidir o rumo que lhe queremos dar. E por fim, diz Jesus, temos medo de não ser amados, medo de que ninguém se importe connosco. A isto acresce o medo de nos expormos ao confessarmos a nossa fé, o medo que tantas vezes sentimos daquilo que os outros possam pensar ou dizer de nós, o medo de não sermos aceitos pelos outros. Tantos medos. E de facto, não há nada que paralise tanto como o medo. E aos nossos medos, Jesus responde no Evangelho agora proclamado, repetindo por 3 vezes a exortação: não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não temais. Segundo Jesus, nós só devemos temer aquilo que nos afasta de Deus e que nos afasta da comunhão com Ele. É a única coisa que nos deve meter medo. Ao medo, Jesus não contrapõe a coragem, como poderíamos pensar.
Ao medo de Jesus não contrapõe a coragem, mas a confiança. As suas exortações não se dirigem a uns tantos heróis, muito corajosos, mas dirigem-se a cada um de nós, na medida em que nos dispomos a confiar nele. Só a confiança, diz-nos Jesus, só a confiança em Deus pode vencer o medo. E por isso Jesus nos exorta a confiar em Deus, a confiarmos-nos a Ele. E recorre para isso a duas imagens. Em primeiro lugar, à comparação, à imagem com os passarinhos, que apesar do seu aparente pouco valor, são cuidados por Deus. E a pergunta de Jesus é: se Deus cuida assim dos passarinhos, não cuidará bem mais de nós? E a segunda imagem é a imagem dos inúmeros cabelos da nossa cabeça. Diz Jesus que nenhum cai sem que Deus disso se aperceba. Duas imagens que sublinham o quanto Deus está atento à nossa vida, o quanto Deus cuida de nós e nos acompanha com a sua solicitude e o seu amor misericordioso. E é por isso que somos convidados a não temer, a não ter medo, porque Deus nos ama, porque Deus está conosco, porque Deus acompanha a nossa vida. Esta exortação a não termos medo, porque Deus acompanha a nossa vida, está presente nas páginas da Bíblia, do princípio ao fim. É que da exortação a não temer nasce a confiança de quem reconhece esta presença atuante de Deus na sua própria vida, na nossa história pessoal, mas também na história do mundo em que vivemos. Deus não nos esquece. Deus não nos deixa sós. Por isso confiamos. E esta confiança é uma dimensão fundamental da fé. Acreditar é confiar. E quem acredita não só confia naquele em que acredita, mas acredita precisamente porque confia, porque tem confiança. Esta exortação a vencermos os nossos medos, esta exortação a confiarmos, 3 vezes repetidas no Evangelho de hoje, esta exortação está também presente desde o início nos acontecimentos de Fátima. Na primeira aparição do anjo aos pastorinhos, em 1916, o mensageiro celeste diz-lhes: não temais, sou o anjo da paz. E na primeira aparição de Nossa Senhora, em maio de 1917, neste lugar em que nos encontramos, ela começou por tranquilizar os pequenos pastorinhos, dizendo: não tenhais medo. Mais uma vez, o convite à confiança, a ultrapassarmos o medo que nos paralisa. E na aparição de junho, aqui na Cova da Iria, este não temais vem expresso numa exortação à confiança mais extenso, uma exortação feita por Nossa Senhora a Lúcia e que tem que ver também com cada um de nós. Não desanimes, eu nunca te deixarei, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. De facto, não estamos sós. É por isso que temos motivo para confiar. A mensagem de Fátima é fundamentalmente uma mensagem de esperança e um apelo à confiança. Aqui em Fátima, Nossa Senhora veio convidar os pequenos videntes e vem convidar-nos a cada um de nós a reconhecer esta presença de Deus no nosso mundo e nas nossas vidas. Veio garantir-nos que não estamos sós nas dificuldades da vida, pois Deus nunca nos abandona. Veio dizer-nos que temos motivo para não termos medo, para não temermos.
Caros peregrinos, Nossa Senhora, de forma excelente, mas também os santos pastorinhos de Fátima, souberam viver esta confiança em Deus e por isso souberam vencer e ultrapassar o temor, os medos que paralisam. Souberam dar testemunho da sua fé, mesmo no meio das adversidades. Peçamos a sua intercessão para que também nós, vivendo assim na confiança, saibamos dar como eles testemunho da nossa fé. Peçamos a sua intercessão para que também nós saibamos vencer os nossos medos e confiarmos em Deus.